só Cristóvão Colombo que, quando chegou na América, encontrou uma infinidade, uma diversidade de povos já vivendo na América. Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, ao que seria o Brasil, também encontrou essa terra já habitada. E esse é o tema da aula de hoje, esses povos encontrados por Pedro Álvares Cabral, povos que já moravam na América, portanto nós os chamamos na história de povos pré-cabralinos, povos antes de Cabral chegar, de Portugal chegar ao que seria o Brasil. Nós falaremos, galera, dos nossos índios. A terminologia povos pré-cabralinos ou nativos da América Portuguesa, essas duas expressões, povos pré-cabralinos e nativos da América Portuguesa, são mais precisas, são mais corretas, porque, como vocês sabem, índios, esse termo é um termo europeu. Lembra de onde vem essa confusão toda? A Espanha, Cristóvão Colombo, pediu financiamento para o rei Fernando de Aragão para chegar à Índia através de uma nova rota, indo para o oeste, contornando a terra e chegando lá na Índia. Não sabia ele da América. Tendo chegado à América, acreditando estar na Índia, chamou os astecas, os incas de índios. E essa terminologia acabou pegando para todos os povos. Às vezes ela é alterada para ameríndios, né, que fica um pouco melhor. Mas o conceito, o termo melhor mesmo seria povos pré-colombianos, para os astecas, para os incas e para os maias, que depois serão colonizados pela Espanha. E aqui no nosso caso, essas belezuras, esse povo colorido, esse povo bonito, os nossos ancestrais, o povo mais originalmente brasileiro, podemos brincar assim. Esses são os povos pré-cabralinos. E no plural, viu, galera? Por favor, primeira coisa, segunda, né? A primeira é que esse termo é melhor. A segunda coisa, diversidade é uma palavra-chave. Eu acho que essa imagenzinha que eu estou abrindo o slide, os meus slides, dá para você perceber. Veja as diferentes formas de pintar o rosto, de se enfeitar com as penas. Isso já demonstra a diversidade de tribos. São muitas tribos, são muitos grupos que moravam no que eles chamavam, os tupis chamavam de Pindorama. O Brasil, esse nome de Brasil, conforme você já deve imaginar, vem de uma árvore que tinha em abundância aqui, chamada de pau-brasil. Daí veio o nome de batismo dos portugueses pra gente, né? Mas se fosse o nome dos nativos, nós estaríamos na Pindorama. Esse era o nome, o primeiro nome do Brasil, entre aspas, né? O nome usado pelos nativos da América Portuguesa. São muitas tribos, conforme eu já falei, diferentes entre si, cada uma com uma identidade. Então, se você tiver que responder assim, como viviam os povos pré-cabralinos do Brasil? Você vai dizer, olha, eu posso te citar, que é o que nós vamos fazer nessa aula, algumas características gerais, mas não será possível esmiuçar e detalhar, porque se tratam de mais de 200 grupos e cada um vai ter uma especificidade, né? Vai ter um costume, aquele costume de deixar o corpo ser coberto por formigas para provar a sua bravura, para se casar com a filha de um índio. Enfim, diferentes, infinitas características culturais que vão diferenciar essas tribos, esses grupos humanos. Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje apenas aquelas características mais básicas e mais gerais, para você se situar nesse modo de vida antes dos europeus chegarem. Primeira característica, a língua deles. Sendo diferentes grupos, eles têm línguas diferentes.
Mas os historiadores e antropólogos costumam dividir em dois grandes grupos para facilitar o estudo, né? E por causa das semelhanças entre as línguas faladas. Os tupis, que seria então um tronco linguístico, esse é o termo usado, o tronco linguístico dos tupis, que viviam mais no litoral. Então os tupis foram os que mais tiveram contato com os portugueses quando chegaram, exatamente por estarem situados no litoral brasileiro, desde o Nordeste até o sul do Brasil lá embaixo. Você vai encontrar tribos pertencentes a esse tronco linguístico chamado tupi. Nesse tronco linguístico estão inclusos tupinambás, que é uma tribo muito famosa, né? Tupiniquins, que é um termo usado até hoje para a gente falar, isso é bem tupiniquim, para significar algo que é bem brasileiro. Nada mais era do que uma tribo, um grupo, né, desses nativos pertencente a esse grande grupo chamado de tupi. Os guaranis, por isso que a gente fala tupis, guaranis, tabajaras, caetés e muitos outros, apenas alguns exemplos aqui para vocês. O outro grande tronco linguístico, então com língua parecida, que moravam mais no interior, estão ocupando mais o interior do Brasil, seriam os tapuias. E aqui eu preciso fazer uma pausa para te explicar melhor esse termo tapuia. O nome mais correto, do ponto de vista da história, do ponto de vista da antropologia, seria macro-G. Por quê? O termo tapuia era o termo usado pelos próprios tupis. E quem ensinou os portugueses e a gente até hoje chamar essa galera que morava no interior de tapuia? Os tupis. E aí eu preciso te contar um detalhe, que tupi e tapuia eram inimigos. Então você acha que esse termo de tapuias era um termo positivo? Ou era um termo pejorativo, um apelidinho negativo, que você pode até associar com bárbaros? Lembra que quem eram os bárbaros? Bárbaro era o termo que os romanos usavam para falar de quem não pertencia ao Império Romano, quem não tinha os costumes, quem não falava a língua latim. Lembra disso? Então esse bárbaro tinha um significado, um sentido negativo. É muito parecido com isso aqui. O termo tapuia já chega carregado da visão de um tupi. Por isso, para os estudiosos, é mais correto a gente usar macro-G, porque macro-G seria um termo mais neutro, entende? Mais livre do preconceito, dos julgamentos que os tupis teriam feitos dos seus inimigos. E aí, então, pertencente ao grupo dos macro-Gs estão os Gs, os aimorés, os goitacazes, os caraíbas, os cariris e muitos outros. O grupo de cá, azulzinho, macro-G ou tapuias, é inimigo. Esse grande grupo, essas tribos desse grande grupo são inimigos das tribos desse grande grupo conhecido como tupis, ok? São dois grandes grupos e dentro desses dois grandes grupos, várias tribos, ok? Combinado? Segundo tópico, ou terceiro tópico conversado aqui com vocês, a divisão baseada na língua em dois troncos linguísticos. Agora um mapa para você perceber a localização geográfica dos povos indígenas na época do descobrimento. Então, quando os portugueses chegam, observe, essa parte mais begezinha, laranjinha, clarinha talvez, Tupi-Guarani, aqui no litoral, né? Então, se os portugueses chegaram aqui perto da Bahia, aqui, depois ficaram ali pelo Nordeste, o contato foi mais intenso com os tupis. Não é à toa, galera, que o contato, a amizade, aquela história de escambo se desenvolveu mais com os tupis. E aí os tupis, recebendo os portugueses, passaram a ser retratados pelos próprios portugueses, pelos relatos portugueses, pelos desenhos, pelas pinturas portuguesas, como
índios mais dóceis, mais amigáveis, ao contrário dos tapuias. Os tapuias, sendo inimigos dos tupis, acabaram sendo retratados pelos portugueses, influenciados pelos tupis, como índios mais grosseiros, mais selvagens, mais brutos. Olha isso, gente, olha como o preconceito acabou impregnado na divulgação dos tapuias, né? Os portugueses, falaram mal dos tapuias. Onde estão os tapuias? Os Gs, por exemplo, os macro-Gs. Olha essa mancha amarela no interior. É tudo macro-G. Olha aqui os caribes lá em cima, né, no interior também. Mais ou menos para você situar e perceber a localização geográfica desses povos. Como viviam no geral, conforme eu disse, eu não vou detalhar, eu não vou entrar, até porque esse é trabalho de antropólogo, né? Antropólogo é que cuida de esmiuçar, de compreender e de expor a cultura indígena na sua mais diversa riqueza. Muitos antropólogos vão viver no meio das tribos para poder entender o funcionamento dessa tribo. Então aqui são características gerais mesmo, bem básicas, só para você ter essa noção geral para encarar um vestibular, um Enem e ter uma noção do que eram seus ancestrais. Viviam de caça, de pesca, coleta e agricultura. Opa, apenas os tupis sabiam plantar e colher. E plantavam e colhiam basicamente mandioca. A mandioca pode ser considerada então um alimento, né? Um fruto bem brasileiro, cultivado pelos tupis. Os tapuias já tem mais os hábitos pré-históricos, podemos dizer assim, né? Um estilo de vida que te lembra mais a pré-história, de caçar, de pescar, de coletar, numa relação bem amigável, bem sustentável com a natureza. Moravam em grandes casas construídas com troncos, com folhas, chamadas de malocas. Aqui está uma imagenzinha para você imaginar uma grande maloca. Não era só uma família que morava dentro de uma maloca dessa não, gente, era várias famílias. Não tem parede aí dentro não, viu? Não tem banheiro aí dentro não, não tem separação. Aqui é o quartinho da família Silva. Silva é português, né, Jeane? Não vai dar. Mas vamos lá, aqui é o quartinho da família A, ali é o quartinho da família B. Não, galera, é todo mundo junto. O coletivo é muito forte na cultura indígena. Se você perceber a disposição de várias malocas, então numa tribo inteira, várias malocas, né? Elas também ficam em círculo, exatamente para chamar para o coletivo, aquela área do meio ali que está vazia, onde eles faziam os rituais, as danças, as festas deles, é exatamente para falar, olha, esse espaço do meio é de todo mundo, o coletivo deles é muito forte. E se você comparar com o europeu que já passou pelo Renascimento já não tem mais esse coletivismo muito forte, o individualismo está ganhando força, né? Então, malocas para viverem muitas famílias lá dentro. A religião deles é uma religião politeísta, muitos deuses, sem um principal assim, muitos mesmo. E daqui a pouco eu comento sobre o canibalismo, que faz parte da religião, que está atrelado a um ritual religioso deles. E é com certeza o que mais causa curiosidade, né? O que é mais brasileiro também, sabia disso? Os índios, os nossos nativos é que praticavam o canibalismo. Você não vai encontrar isso fácil por outros lugares. É tipo, os astecas não faziam isso, né? Os astecas ofereciam sacrifícios humanos, mas não comiam carne humana. Então, uma fotinha. Agora aqui, um textinho da Stuart, não sei o primeiro nome, faltou isso aí. Vamos ler um pouquinho sobre os tupis. Os tupinambás, uma das tribos pertencente aos tupis, viviam em aldeias de 400 a 800 indivíduos, distribuídos em grandes unidades familiares, que residiam em cerca de 4 a 8 malocas alongadas. O parentesco patrilinear era um importante aspecto organizacional dessa sociedade, embora também se usassem divisões por sexo e idade para definir responsabilidades e privilégios. Eu acho interessante isso. Um índio que não teve contato com o europeu, de repente ele está fazendo divisões por sexo. Olha interessante isso, né?
Se dá um debate, uma conversa longa. E idade, para definir responsabilidades e privilégios. A guerra e a captura de inimigos para serem finalmente mortos em meio à celebração de um ritual canibalístico eram aspectos integrantes da sociedade tupinambá, pois dessas atividades viris dependia uma obtenção de status. Então você mostrava que você era o cara. Se você capturasse um índio inimigo, né, trouxesse ele para dentro da tribo e comesse ele. Então veja isso: status, escolha de esposas e o progresso ao longo das faixas etárias. Essa necessidade de fazer prisioneiros impelia as aldeias tupinambás a manter-se em constante estado de guerra com seus vizinhos mais próximos. Vou fazer outra pausa. Os europeus chegam e vão causar conflito e vão escravizar, vocês já sabem disso, né? Vão escravizar, vão matar, vão guerrear com os nossos nativos. Mas não foram os europeus que trouxeram a guerra. O conflito entre tribos inimigas já era normal por causa disso. Tá? Olha aqui, estou te contando um motivo. Uma tribo enfrentava a outra para capturar prisioneiros e poder comer esse prisioneiro, e poder oferecer esse prisioneiro para um ritual canibalístico, para mostrar a sua força, a sua bravura, para conquistar a sua esposa. Vocês acabaram de ler junto comigo. Obviamente, o canibalismo ritual era abominado pelos portugueses e tornou-se a principal justificativa para a escravização dos tupinambás e de outros povos. Para a escravização, para a catequização, poxa vida, esse povo está perdido, olha que pecado que eles cometem, que loucura. Então os europeus vão justificar a escravização e a catequização por conta desses costumes, né, que para eles são horrorosos, para católicos são horrorosos. Agora, um trechinho, né, sobre os macrogês. Sua cultura material era mais simples que a dos tupinambás ou dos tupiniquins. Não praticavam a agricultura, vivendo exclusivamente da caça e da coleta. Vários observadores portugueses afirmaram que esses índios não tinham habitações e viviam na floresta como animais. Porém, dada a aversão que lhes tinham, tais informações devem ser encaradas com ceticismo, que eu já comecei a aula falando disso. É provável que a estrutura social dos aimorés, como a de muitos povos G, fosse bastante complexa, baseada em uma divisão de cada grupo local em moitiés, metades tribais. As atividades bélicas intensificaram após a chegada dos portugueses, mas parecem ter sido extremamente importantes mesmo antes disso, confirmando o que a gente já conversou. A hostilidade dos aimorés provocava em colonos, jesuítas e oficiais da coroa reações que beiravam a paranoia. Seus relatos sobre esse povo revelam quase invariavelmente um misto de medo, admiração e repugnância. Outros ameríndios viviam em casas Outros ameríndios viviam em casas como homens. Os aimorés viviam na floresta. Os tupinambás comiam os inimigos por vingança, os aimorés porque apreciavam carne humana. E assim por diante. Quando a coroa promulgou a primeira lei proibindo a escravização do gentio em 1570, só os aimorés foram especificamente excluídos dessa proteção. Olha isso, olha o medo que eles desenvolveram, lembrando uma paranoia, segundo o próprio texto da Mariana Françoso, né, num artigo só sobre isso. Olha a paranoia de esses caras são perigosos, não, nós vamos proteger mais menos aqueles lá, porque aqueles lá gostam de comer carne humana. Isso tá carregado de preconceito, de paranoia, de julgamento dos macrogês, né? A gente sabe que, já estou adiantando aqui do que eu vou falar sobre canibalismo, a gente sabe que o principal motivo para eles praticarem o ritual canibal, era porque eles acreditavam que comendo a carne do índio inimigo, daquele índio da tribo rival, eles
eles assimilariam, eles estariam comendo a força, a habilidade, a destreza, a bravura daquele índio, né? Então, se, sei lá, se o cara era inteligente, se você comesse a carne dele, você vai ficar tão inteligente quanto ele. Se ele era bom de mira, se você comesse a carne dele, você ia ficar tão bom de mira. Essa era a crença. Mas, como um discurso preconceituoso, começou-se a divulgar que os aimorés não, esse povo, esses tapuias, essa tribo de tapuias, os aimorés gostam de carne humana. Talvez tenha muito preconceito aí, né? Aqui seria uma representação, uma imagenzinha para você conseguir imaginar como é que seria um ritual canibal, né? Um churrascão humano, repare bem, no meio tem uma grelha mesmo, né? Com peças humanas, um braço, uma perna, uma costela e os índios em volta comendo isso. Você tá vendo que tem um branco lá no fundo? Um branco ruivo é um europeu que foi capturado. Sr. Hans Staden foi capturado, quase foi comido, mas foi liberto. Daqui a pouco eu te conto por quê. E aí ele volta para a Europa e escreve um livro sobre essas duas viagens que ele fez ao Brasil. E aí a gente sabe um pouco dos detalhes, né, do canibalismo, da vida das tribos indígenas, por causa dos relatos desse cara. É claro que um historiador pega um livro desse, o livro do Hans Staden, e lê com cuidado, e lê com filtros, porque o Hans Staden vai estar fazendo julgamento, o olhar dele é um olhar europeu, então ele vai acabar julgando o que ele viveu aqui. Aqueles monstros fizeram isso comigo, a gente vai ler um trechinho. Então o historiador pega um relato desse como uma fonte valiosíssima, mas na hora de usar essa fonte, o historiador tem que ter cuidado, ele tem que filtrar e falar, olha, esse pedaço aqui, ele está emitindo a opinião dele, o julgamento dele, né? É assim que o historiador trabalha com fontes. Vamos ler dois trechinhos bem curtinhos desse livro, desse cara que quase foi morto num ritual canibal? Quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos dos dois lados da trilha, como é comum entre os selvagens. Os homens vieram na minha direção e eu reconheci que se tratava de selvagens. Eles me cercaram, dirigiram arcos e flechas contra mim e atiraram. Então gritei, que Deus ajude minha alma. Nem tinha terminado essas palavras. Eles me bateram e empurraram para o chão, atiraram e desferiram golpes sobre mim. A América é uma terra extensa. Existem lá muitas tribos de homens selvagens. O próprio termo selvagem, né? Já demonstra que é a visão dele. Com diversas línguas e numerosos animais estranhos. Olha o olhar do europeu. Tem um aspecto aprazível. As árvores estão sempre verdes. Lá não crescem madeiras parecidas com as nossas madeiras de Hessen. Os homens andam nus. Naquela terra existem também algumas frutas de vegetação rasteira e arbórea, das quais homens e animais se alimentam. As pessoas têm o corpo de cor marrom avermelhada. Isso vem do sol, que as queima assim. É um povo hábil, olha isso, maldoso e sempre pronto para perseguir e comer os inimigos, como foi o caso dele, né? Capturado e quase morto. Ele foi solto porque ele demonstrou muito medo o tempo todo, né? Ele era católico e ficava rezando o tempo inteiro, aprendeu a falar a linguagem ali dos índios e ele começou a meio que negociar, né, com os índios canibais. Aí ele dizia, olha, o meu Deus vai me salvar. E aí começou a chover pra caramba. Chover muito mesmo. Se não me falha a memória, ele foi pego por uma tribo que ficava ali no interior de São Paulo, né? Mais ou menos por ali, e aí chovia muito ali. Então começou a chover, ele começou a contar, tá vendo? Essa chuva é porque o meu Deus está chorando por mim. Sem zoeira, galera. E o meu Deus está chorando. Aí os índios teriam dito para ele assim, tá, então se fosse o Deus, porque os índios são religiosos, existem muitos deuses. Então veja, o índio disse assim, então tá, então essa chuva vai parar. E a bendita chuva parou, porque Deus escutou, não sei, eu sei que a chuva parou. E aí os índios, então tá, tudo bem, a gente vai liberar você, o seu Deus te libertou, o seu Deus te protegeu, enfim. E aí ele pôde ir embora para a Europa, são e salvo. E que bom, né?
Porque essa aventura toda dele, esse medo todo que ele passou, acabou se transformando num livro que é uma baita fonte histórica para nós historiadores, para nós estudiosos hoje no século XXI, podermos sabermos um pouquinho do canibalismo, do ritual canibal. E depois chegou Cabral, né? A gente sabe que esses costumes foram proibidos, os índios foram sendo ensinados a respeitar o catolicismo, então a deixar de andar nus, a se converterem ao catolicismo, e aí acabou acontecendo uma miscigenação até, né, entre pessoas, é disso que eu tô falando, né? O índio começou a casar com o português, daqui a pouco chega africano, então a gente perde as características genéticas, a fisionomia dos nativos, coisa que às vezes você não percebe entre os incas, porque os espanhóis evitavam casar com os nativos. Por isso que você percebe muito peruano, muito chileno, às vezes até lembrando a fisionomia de um inca. Isso no Brasil já é mais difícil, né? A gente se transformou nesse povo todo misturado, então tem gente de todo tipo, branquinho, escurinho, do cabelo enrolado, do cabelo liso, por conta dessa miscigenação. Esse é o efeito da chegada dos portugueses. Nós seríamos os pós-cabralinos, nessa mistura toda. Aconteceu uma aculturação também. O que seria uma aculturação? Agora eu já estou falando de cultura. Os índios aprendem a falar português, aprendem o catolicismo, mas ao mesmo tempo o português aprende a tomar banho todo dia, porque o europeu não tomava banho todo dia, isso é coisa de índio. O português aprende a ter uma higiene maior, né? A se banhar mais vezes, a se depilar, até isso, os índios já se depilavam, se tosquiavam, né? A carta de Peru Vaz ainda fala isso. E isso acaba se transformando no hábito brasileiro, né? A gente é muito aciadinho. E isso vem dos índios, dos nossos nativos. Então essa mistura, quando eu vou juntar português, hábitos portugueses, a cultura portuguesa com a cultura nativa desses povos pré-cabralinos e depois com os africanos, isso aí tudo misturado a gente chama de aculturação. Há alguns historiadores que vão dizer que na verdade rolou uma imposição cultural. Os portugueses impuseram a sua língua, a sua religião, os seus costumes. Tá, a gente sabe que faz um sentido, né? Mas não dá para falar que a cultura indígena, que a cultura pré-cabralina morreu totalmente. Nós ainda temos muitas tribos indígenas, vamos pensar nisso, né? Estão ali basicamente na floresta amazônica e isso também é um sinal, porque os portugueses chegam pelo litoral, então os índios vão acabar tendo que ceder para os portugueses, que eles vão chegar matando, né, com doença, com guerra, com escravidão, eles vão acabar cedendo e se infiltrando no interior do território. É por isso que hoje você encontra os sobreviventes disso lá no meio da floresta amazônica, então, mas eles ainda estão lá. Ainda mantém um pouco da sua cultura, né? Você vai encontrar índio com uma camiseta de político, eu sei disso, prova dessa aculturação. Mas você ainda vai encontrar o hábito de se deixar ser mordido por formiga para conquistar sua esposa. Isso ainda pode existir, né? Então essa cultura indígena não morreu 100%. Eu entendo o conceito de imposição, eu acho que ele faz sentido, porque o português chegou se impondo mesmo, mas não significa que ele venceu 100%. Um pouquinho da cultura indígena, graças a Deus, né, que bom, ficou como o hábito de banhar-se mais vezes. E a escravidão foi praticada primeiramente com os nossos nativos. É importante a gente pensar nisso. Toda vez que a gente fala de escravo no Brasil, a gente lembra do africano. O africano foi segundo povo a ser escravizado. O primeiro escravo no Brasil, o primeiro povo a ser escravizado foram os nativos, os nossos índios, os povos pré-cabralinos. Não se esqueça disso. Era isso. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.